E agora vamos falar de coisa séria, porque no Brasil há aproximadamente 17 milhões de pessoas com diabetes, o que coloca o país em 5º lugar no ranking mundial em números de casos, e isso lá em 2021. Mais de 50% da população não sabe que tem a doença, mas a estimativa da incidência da doença em 2030 chega a 21,5 milhões de pessoas. E para a gente conversar mais sobre essa doença que aflige tanta gente, eu chamei aqui a doutora Paula Tavares, que é endocrinologista, e vai conversar com a gente. Tudo bom, Paula? Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Me conta uma coisa, como eu falei ali, tem muita gente que tem a doença, a diabetes, e não sabe. Então, como que a gente pode diagnosticar logo nos primeiros sintomas? Quais são esses primeiros sintomas? Então, é muito importante a gente ter esse alerta, né, para esses sintomas. Se você tem um aumento do volume urinário, muita sede, turvação visual, embaçamento de visão, aumento da fome, né, uma fome excessiva e associada a uma perda de peso, isso também chama atenção para um possível diagnóstico de diabetes. Então, se você em casa tem esses sintomas, é importante procurar um médico, né, pedir os exames para avaliar o que está acontecendo. Existem outros, esses são os sinais mais, os primeiros, né, os sinais, mas a diabetes, ela tem um ciclo crônico, né, então ela pode dar outros sintomas mais para frente, né, o paciente pode desenvolver neuropatia diabética, retinopatia, alteração visual, que são complicações crônicas que não tem, a partir do momento que tem a lesão, a gente não consegue retroceder, a gente pode melhorar daqui para frente. Então é importante um diagnóstico precoce para que não ocorram essas complicações futuras. E aí a pessoa tem sempre como se cuidar, tem um tratamento. Sim. Mas isso a gente está falando de repente, pessoas que já são adultas e tudo mais. Mas tem crianças diabéticas também. E aí, quais são os sintomas? São os mesmos? Como que, de repente, um pai, uma mãe consegue identificá-los? Então, os sintomas são os mesmos e a criança pode se queixar de cansaço, né? Além desses sintomas, né, de aumento do volume urinário, aumento da fome, o emagrecimento, um cansaço, ela pode se queixar que não quer mais brincar, que a visão está alterada. Mas a visão fica mais turva, é isso? Fica mais embaçada? Fica turva pelo aumento da glicose, né, nos vasos sanguíneos retinianos. Então, dá essa alteração e a criança pode também relatar para os pais. E como o tipo mais comum em crianças é a diabetes tipo 1, que é uma diabetes que cursa com diminuição da produção da insulina, né? E ausência, né? E logo, rapidamente, essa produção de insulina fica baixa. Esse paciente pode ter um quadro, se não tratado rapidamente, de cetoacidose diabética, que é um quadro de uma emergência médica que requer uma internação, um tratamento. Mas isso mais em crianças? Ou... É mais em crianças, pacientes com diabetes tipo 1, né? Que é aquele paciente que já abre o quadro com a ausência da insulina, né? Então, esse paciente, se não diagnosticado rapidamente, como as crianças e adolescentes é o que mais tem esse tipo de diabetes, que é o tipo 1, é mais comum nessa faixa etária. Mas o diabetes tipo 2 também pode dar cetoacidose diabética, mas é mais difícil isso acontecer. Isso é mais comum nas crianças. O tipo 2 seria o qual, assim? A gente está falando do que agrava? Então, o tipo 2, nós temos os mais comuns, né? O tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é mais comum em crianças e adolescentes. Ele é causado por uma doença autoimune, né? Um anticorpo que vai lá no pâncreas e ataca as células pancreáticas e o pâncreas não consegue produzir a insulina adequadamente. Então, o pâncreas entra em falência e não tem mais insulina, né? Claro que isso é um processo, né? Não é uma coisa de uma hora para outra, mas esse quadro clínico vai se instalando e é mais rápido do que o tipo 2, né? O quadro clínico se instala muito mais rapidamente. Mas é uma evolução do 1.
Não, Não são exatamente. quadros separados. Um é de causa autoimune, que é o tipo 1. Então, é um anticorpo que a pessoa desenvolve, a gente não tem ainda uma causa específica, né? Mas desenvolve e acaba atacando essas células pancreáticas que são produtoras da insulina, tá? E o diabetes tipo 2 é um diabetes que é o mais comum, né? 90% é o diabetes tipo 2, 5 a 10% é o diabetes tipo 1. Esse diabetes tipo 2, ele vai acontecer de acordo com uma carga genética, né? Você tem uma predisposição genética para ele e com alteração do peso, sedentarismo, má alimentação, você aumenta a chance de desenvolver essa diabetes tipo 2. E ela ocorre por uma resistência à ação da insulina. Então, assim, a insulina é produzida pelo pâncreas, porém, ela tem uma resistência para agir nos órgãos que ela tem que agir. Então, ela é produzida, mas não consegue agir adequadamente. Que aí é quando você faz o tratamento com insulina. Ou, no caso do tipo 2, pode usar insulina ou medicação oral. Geralmente, a maioria dos pacientes começam com medicação oral e vai evoluindo. E aí a gente consegue descobrir mesmo através dos exames, além dos sintomas. Que daí seriam os mesmos no 1 e no 2, no diabetes 1 e 2. Sim, os sintomas são os mesmos. A única diferença do diabetes tipo 1 é o risco, né, de complicação maior antes do tempo, né? Ah, entendi. E quando que o nível de açúcar no sangue é perigoso, doutora? Então, existe um nível de alerta, né? Uma glicose de jejum, né? Aquele jejum de 8 horas, acima de 100, já dá um alerta pra gente de que alguma coisa está errada, né? Mas para diagnóstico, a gente tem 4 possibilidades. Então, assim, se você fez um teste de jejum, né, de glicemia de jejum, e deu a sua glicose maior ou igual a 126, você precisa fazer um novo teste em outro momento. E se o resultado for igual, aí você faz o diagnóstico de diabetes. Outro meio da gente fazer diagnóstico de diabetes é a hemoglobina glicada, que é um exame que a gente pede para ver a média da glicose nos últimos 3 meses. Se esse exame vier acima de 6,5, também fecha diagnóstico de diabetes. Outro teste é o teste de tolerância oral à glicose, que é um que geralmente os pacientes falam, aquele que tem que tomar um açúcar. Tá. Você vai, colhe a glicemia antes, ingere um líquido bem adocicado e depois de 2 horas você colhe novamente. Então, se depois de 2 horas vier maior que 200, a gente já faz diagnóstico também de diabetes. E 200 em qualquer momento, né, com sintomas, também a gente fecha diagnóstico de diabetes. Então, são essas 4 possibilidades para a gente ficar de olho, mas um alerta maior, se a sua glicemia está maior do que 100, já tem que ligar. Já fica ligado, já liga o radarzinho ali, né, que exatamente. a gente fala. E aí você descobrindo, né, descoberta aí a diabetes no seu corpo, no seu sangue, tem tratamento, tem cura, principalmente. Então. E como que você pode, tem como evitar, tem como prevenir, mesmo sendo algo hereditário, né, enfim. Sim, na verdade, tem como prevenir, é uma doença crônica, portanto não tem uma cura, não existe ainda um medicamento que cure, tá? Mas a gente consegue tratar com mudança do estilo de vida. Em primeiro, a mudança, esse é o básico, né, do tratamento, que precisa tanto a associação da alimentação saudável quanto a atividade física, o controle do peso, para que isso não traga complicações futuras, associado aí à medicação quando necessário, tá? Sim. Então, medicamentos, a gente tem vários medicamentos orais e tem a insulina, que é uma medicação injetável, né, via subcutânea, que faz com que o paciente tenha um bom controle dessa glicose e essa hiperglicemia não cause complicações no futuro. É isso que a gente não quer. Né? Que o paciente tenha complicações por conta da diabetes, porque essa glicose alta, durante muito tempo, vai trazer aquelas complicações que eu falei, que são as complicações crônicas. Retinopatia diabética, a principal causa de cegueira no mundo é a diabetes. Sim. Então, neuropatia, retinopatia, nefropatia, o rim entrar em falência.
Então, a gente precisa ter um controle adequado da glicose com esse tratamento não medicamentoso, que é as mudanças do estilo de vida, associado à medicação quando necessário, com o acompanhamento médico regular, então a cada... Os exames em dia. Exames em dia, todo aquele acompanhamento para que o paciente não tenha nenhuma complicação futura. Tá, ótimo. E a gente falou com vocês aí no começo para que vocês mandassem dúvidas, né, perguntas pra gente. A gente tem uma pergunta aqui, doutora. O Lucas, existem casos de diabetes em pessoas que evitam doces? Sim, a diabetes não é uma questão de comer ou não doce. Boa, porque a gente sempre liga a isso. Eu já ia te perguntar quais alimentos devem ser evitados, e eu já penso que é o doce. E também se ingerir muito doce pode causar a diabetes. Então, e ali é deles, se não comer doce também pode causar diabetes. É sempre uma polêmica, né? Essa questão do doce. Não é que você evitando, como ele perguntou, né? Existem casos de diabetes em pessoas que evitam doces? Existe, porque a gente tem o diabetes tipo 1, que não tem nada a ver com a alimentação, né? A diabetes tipo 1, que é aquela mais comum na criança, que é de 5 a 10% aí que a gente comentou, ela é uma doença de causa autoimune. Então, é um anticorpo que vem, agride o pâncreas e abre o quadro de diabetes. Fica ali. Então, pode sim, tá? Agora, indiretamente, quem come muito doce, quem tem um descontrole aí na questão da ingesta aí de açúcar, pode vir a desenvolver um ganho de peso, uma resistência à ação da insulina e vir a desenvolver o diabetes tipo 2. Então, assim, diretamente, esse excesso de doce não vai causar, mas indiretamente sim, porque você vai piorando, né, a sua composição corpórea, você aumenta a quantidade de gordura, esse aumento de quantidade de gordura no corpo vai gerar uma resistência insulínica, essa resistência insulínica pode ser aí a chave de você... Então, indiretamente o excesso do doce pode sim, mas não só o excesso do doce. Da gordura em si. Da gordura em si. Comer mais, ingerir muitas calorias. Exatamente, ingerir muitas calorias acima do que você consegue queimar, né? Então, você vai começar a acumular, vai vir o sobrepeso, vai vir a obesidade, e aí sim, você começa a ter uma chance de desenvolver resistência insulínica e, posteriormente, a diabetes. E a pessoa que já tem diabetes tipo 2, no caso, aí sempre se fala, não coma doce, não pode comer doce. É realmente, assim, absolutamente proibido ou a pessoa ainda pode, mesmo que seja pouco? Sim, não. Poder pode, né? No caso, se a pessoa está com controle, né, da glicemia, tomando os seus medicamentos, se é um diabético tipo 1, que ele consegue manejar aí a contagem de carboidrato para colocar a insulina antes de ingerir aquele carboidrato, né, aquele doce, pode sim. Agora, o excesso vai complicar, porque aí você vai começar a ter que fazer... No caso, por exemplo, do diabético tipo 1, ele vai ter que injetar mais insulina, né, para poder manter um controle adequado. Então, não é a lógica que a gente quer. A gente quer se cuidar em primeiro lugar, exatamente. Né, doutora? Eu quero agradecer muito sua presença, sua participação novamente aqui, sempre muito esclarecedora, fala super bem, então quero te agradecer. Obrigada. E deixar o seu contato aí também, para as pessoas te procurarem, né? Quem quiser ter uma consulta com a doutora, fazer os exames, tirar todas essas dúvidas, fica seu contato, né? Tá Paula certo. Tavares. Isso. Obrigadão, Obrigada. Viu? E até uma próxima.